Ladies and gentlemen, welcome to lesson 9. Senhoras e senhores, seja bem-vindo à nossa lição número 9. Hoje é a lição de gramática da semana. Sejam bem-vindos então. A gente vai falar hoje sobre preposições em inglês. Você sabe o que são preposições na nossa língua? São essas pequenas palavrinhas em, no, para, por, que fazem essa conexão entre o sujeito, o objeto. Elas em inglês são também muito importantes, apesar de serem bem pequenas as palavras. A gente tem uma lista bem grande de preposições em inglês, mas o foco da aula hoje são dois tipos de preposições: as preposições de lugar e as preposições de tempo. Mais especificamente, a gente vai falar de três delas, que é o in, on, at, que são as mais usadas, mas também as mais difíceis, que tem muita pegadinha, assim, que tem muitos detalhes que você tem que observar. Mas aqui eu preparei o material, ele está bem no ponto, né, com as dicas que eu vou dar. Você vai conseguir no final da aula saber quando usar uma, quando usar outra. No geral, é bem simples usar preposições em inglês. Ela, se você sabe aqui a tradução, por exemplo, essa aqui embaixo, que eu estou frisando, during, durante. Ela é bem exata como no português. O uso delas é que nem na nossa língua. Então facilita bastante, mas né, as mais traiçoeiras são essas três: in, on, at. Por isso que a gente vai focar e você vai conseguir, né, entender bem quando usar uma delas em cada situação. As regras que eu estou explicando hoje pode variar um pouco do inglês americano para o inglês britânico, inglês canadense, australiano. O inglês aqui da English Bay que a gente ensina é o inglês americano, então todas as regras são de acordo com o inglês dos Estados Unidos. E talvez você ache outras informações. Quer comentar, deixa lá no chat do WhatsApp da English Bay, a gente conversa melhor, mas aqui pode dar uma variada nessas regras. E também, se você comete um erro de preposição, por exemplo, usa on quando deveria usar o in, não é o fim do mundo, é um erro muito pequeno. É que nem em português você dizer no São Paulo, eu vivo no São Paulo. Vai ficar um pouquinho estranho, a gente que é nativo escutar isso, sabe que está incorreto, mas a gente entende, né? E em inglês é a mesma coisa, você vai ser entendido, mas tem a preposição correta para aquele caso. A gente vai ver quais são as preposições de cada caso, mas não se preocupe então, não deixe isso te bloquear. Não vai ficar aí 10 segundos pensando, tá, mas agora é in, é on. Não, você tem que tentar conversar, falar, praticar. E se você cometer esse pequeno deslize, também não é problema, você vai ser entendido. Beleza? Então tá, a gente vai começar com um apanhado aqui com as preposições mais comuns, mas eu vou fazer bem rapidinho, brevemente, que a gente vai ler a lista, ver ali a tradução, não vai ter exemplo, nada, vou falar bem rapidinho porque não é o foco. Depois vai ter um vídeo só com essas preposições, as 25 preposições mais usadas em inglês, aí vai estar aí esmiuçado, com exemplos, tintim por tintim, quando você usa uma ou outra, que geralmente não tem muito mistério. Mas aqui na parte 1, então, que a gente vai fazer essa introdução, quero que você preste mais atenção na pronúncia, né? Claro, vê ali a tradução, tenta memorizar o sentido, mas principalmente pega o som. Tenho certeza que a gente vai ler a lista, vai ter algumas que você vai se surpreender como você talvez pronuncie errado ou escuta alguém falar errado, que é bem comum. Algumas delas são infelizmente mal pronunciadas aí por não nativos do inglês, né? Estudantes do inglês. Eu vou te ensinar certinho, você pratica comigo. Combinado? Sempre repetindo depois de mim, você já sabe. Vamos começar a parte 1. Repeat. Part 1. Most common English prepositions. Again, mais uma vez. Most common English prepositions. Uma breve explicação aqui. Preposições estabelecem uma relação entre o sujeito, que é quem ou que faz a ação, geralmente vem antes do verbo, sujeito, e o objeto, que é quem ou que sofre a ação, geralmente vem depois do verbo numa frase. A preposição geralmente precede um substantivo ou um pronome, vem antes do substantivo ou do pronome. Por exemplo, aqui o of, que é de, do, da. Por exemplo, da janela, janela é o substantivo, of the window. Ou o pronome, por exemplo, me, por exemplo, para mim, to me. São os casos mais comuns de usar a preposição antes do substantivo, antes
do pronome. Então tá, aqui vem a lista então. As preposições mais usadas da língua inglesa são repeat, of. Já vamos começar aqui com uma surpresa. Essa palavra aqui é muito mal pronunciada, que ela não tem som de F, curiosamente, o som é de V, of. Repeat, of. Of me. Isso aí, eu acredito que já é uma surpresa, porque muitas vezes você quer pronunciar essa aqui e acaba pronunciando essa aqui, que também existe em inglês, é uma outra preposição. Essa sim, com dois Fs, tem som de F. Off. Off. Of. Of. Que é essa primeira da lista aqui, o D, do gato. Of the cat, por exemplo. E o off também está na nossa lista aqui um pouquinho mais embaixo, que eu acho que você já deve lembrar, né, do aquele botão on, off, que liga e desliga o rádio, liga ou desliga a televisão. Off, né, desligado, ou também significa fora em inglês. Essa sim tem som de F, off. Mas essa aqui tem som de V, of. Combinado? To. To. Para, to me, para mim. For. For. Geralmente é traduzido como por, às vezes é para também, depende um pouquinho. Isso você vai ver no próximo vídeo, então, que vai estar com essas explicações, mas no geral essa é a tradução. Aqui mais uma com a pronúncia um pouquinho mais delicada. With. Com em inglês tem o TH no final, você pronuncia com essa tremidinha. Lembra que tem que botar a língua entre os dentes e soprar. Só que essa aqui é um pouquinho de vibração. O som vem no final. With. Isso, não é with, eu escuto muito, né? With. E o oposto de com, with é com, por exemplo, coffee with milk. Café com leite. O oposto é repeat, without. Também tem o mesmo som do TH, só que aqui no meio, né? Without. Lembra que o som não é feito no lábio, né? Não é como o som do V. Ele é feito entre os dentes aqui com a língua. Pratique com as vogais aí na sua casa. Va, ve, vi, dho, du. Se não ficar perfeito nisso, não tem problema, é um som mais complicado mesmo, mas continue praticando. Practice makes perfect. Repeat. From. I am from Brazil. And you? By. I go to work by bus. Você viu aqui, né? O by já nas outras lições é por, pelo, de carro, de ônibus, ou então quando a coisa está perto, ali pelo rio, by the river. About. Sobre, em inglês é about. Sobre no sentido de falar sobre. O que eles estão conversando sobre? Né? Não é sobre alguma coisa, que também é outra preposição que a gente vai ver. Essa é mais assim do assunto. Falar sobre alguém, sobre alguma coisa. Into. Into. Você pode ver a tradução. Dentro. Essa aqui também é mais difícil. O som do TH dessa vez ele não tem o tremido. É só mais reto ali, mais o sopro. Repeat. Through. A posição é a mesma. A língua entre os dentes. Through. Não fique com vergonha, não é no lábio, sim, aqui. Também pratique. Tha, the, thi, tho, thu. At home, em casa. Aqui tem o TH e o R, parecido com, por exemplo, o número 3, three. Só que aqui é through. Através. Através da porta, através da cidade. Before. After. Antes e depois. Opostos, né?
Repeat. Between. Between. Among. Among. A tradução é a mesma, mas o sentido não é bem o mesmo. Between é entre duas coisas. Né? Quando tem algo, por exemplo, o banco, tem no lado direito a farmácia, no lado esquerdo o parque. Aí você vai dizer, o banco é entre a farmácia e o parque. The bank is between the pharmacy and the park. Entre duas coisas, between. E entre várias coisas, among. Né? Quando você vê uma pessoa num show, ela está entre, não é duas pessoas, assim o povo todo. Among people. Mais detalhes no nosso próximo vídeo sobre preposições. Out. Off. Tranquilo, vamos subir aqui e continuar na nossa lista. A próxima é during. During. Under. Under. Over. Over. A tradução aqui por sobre. É sobre, mas não é quando está encostando, é quando está por cima. Por exemplo, uma ponte está sobre o rio. The bridge. A bridge é ponte. The bridge is over the river. Against. Against. Near. Near. Up. Up. Down. Down. Around. Around. Behind. Behind. E o oposto? In front. In front. Beside. Beside. As. As. E aqui eu quero chamar atenção também para a pronúncia, para não causar constrangimentos. Tem duas palavras muito parecidas em inglês, que são essas aqui, mas o som não é igual, é parecido. Aqui a gente está pronunciando ali a preposição como é com som de Z. Z. As. E essa palavra aqui, talvez você já conheça, quer dizer bunda. Então, às vezes você quer dizer como e diz bunda. Essa sim tem som de S. As. Importante detalhe. As. Interessante que em inglês a palavra ass pode ser tanto bunda quanto asno. De qualquer forma, não confunda ambas palavras, né? Aqui a gente está vendo tem um som de Z. Tem muitas palavras em inglês que tem um som muito parecido. O que diferencia é só esse Z ou então o S no final. Mais uma vez, as. E aqui você tem também uma outra palavra que é o like, que está traduzido como. Não, mas like não é gostar, é o verbo gostar, mas também é a preposição como. Por exemplo, se eu disser, eu tenho olhos azuis como meu pai. I have blue eyes like my father. Então esse conector aqui, como meu pai, like my father, que é um pouquinho diferente do as, que é quando eu digo, por exemplo, eu trabalho como professor. I work as a teacher. And you? E aqui os astros da nossa lição de hoje, que é o in, on, at. Vamos passar então para o foco da aula, que são essas três preposições, que elas podem ser preposições de tempo ou de lugar. A gente vai começar com as preposições de lugar, né? Essas três palavrinhas são muito importantes. Vamos começar a parte 2. Repeat. Part 2. Prepositions of place. Prepositions of place. Vamos começar
com a regra geral. Por exemplo, o on. A regra geral é a preposição de lugar on, primeiramente significa sobre alguma superfície. For example, the book is on the table. Isso aí, né? Você já sabe essa frase, é um jargão aí. Eu acho que foi o Cacete Planeta que inventou esse jargão e começou a falar isso, não tenho bem certeza. Se você é novo, nem sabe dessa história. Mas, por exemplo, o on é sobre, quando está encostando. Né? Se tem alguma coisa encostando no meu braço. Braço que em inglês é arm. Então, por exemplo, o copo de vidro a gente chama de glass. The glass is on my arm. Mas não é só sobre superfícies na horizontal, né? Pode ser superfície na vertical, tipo a parede. Também, geralmente tem um relógio, que a gente põe um relógio na parede. Aí também é on, que é o segundo exemplo aqui. Repeat. The clock is on the wall. Então, on pode ser assim, né, na parede, pode ser em cima de alguma coisa, quando está encostando, pode ser no chão, on the floor, pode ser no teto, né, se tem aquele ventilador que está no teto, ou lustre, ele está naquela superfície, também é on, ok? Essa é a regra geral, depois a gente vai ver alguns usos específicos. E o in, como você provavelmente sabe, a preposição de lugar in, primeiramente significa dentro de algum lugar. For example, the water is in the bottle. Se você tem dificuldade de dizer bottle, você pode pronunciar o T mais forte, bottle. The water is in the bottle. Como eu já falei, né, o inglês é americano e o americano pronuncia o T bem fraquinho, né? Às vezes parece como um D, bottle. Faça como você preferir. Então é dentro, né? Por exemplo, aqui novamente o meu copo, que é glass. Esse copo de vidro a gente chama de glass. The water is in the glass. E o outro exemplo, repete comigo. Your money is in the box. Então, in é dentro e o at, na verdade, também pode ser dentro, mas vamos ver a explicação. A preposição de lugar at significa que algo, alguém está em algum lugar, mas não especifica exatamente onde. Então tá, para você entender, vamos ver o primeiro exemplo. Repeat. My parents are at the park. Então aqui a explicação é, pode ser dentro do parque, assim como in, então você poderia usar o in aqui também. My parents are in the park, está correto. A diferença é que o at pode ser dentro ou não, pode ser na frente, como está aqui escrito, ao lado, pode ser do outro lado da rua, dependendo, mas é naquela área ali. Né? Então se você combinou com um amigo a se encontrar no parque, você chegou lá antes, ligou para ele, talvez você não esteja dentro, mas você vai dizer, I am at the park. Where are you? Talvez você esteja esperando para entrar, ou talvez você já esteja lá dentro. Pode ser. Mas o at não especifica exatamente onde, mas você está lá. Está lá naquela área. Um outro exemplo. Repete comigo. Repeat. Let's meet at the swimming pool. Mesmo esquema, né? Pode ser dentro da piscina, pode ser na frente, ao lado, na beira. Você está por lá. Então, se você está dentro da piscina, você liga para o seu amigo, I am in the swimming pool. Aqui pode ser usado in, também está correto, mas aí você tem que estar dentro. Se você diz, I am at the swimming pool, pode ser dentro também, mas pode ser em qualquer outra área ali. Nessas piscinas, às vezes tem um parque de recreação, tem um restaurante, mas você está na piscina, está naquela área lá. Pode ser o at, que não especifica. Então tá. Essas são as regras gerais. Agora a gente vai ver algumas combinações fixas que não podem ser mudadas. Por exemplo, quando você vai dizer que está num lugar, numa cidade, ou num estado,
ou num país. São essas três palavrinhas aqui, repete uma por uma. Cidade em inglês é city. State, estado. Country, país. Example, Edward lives in New York. Então, ele mora em Nova York. Sempre que você usar o nome de uma cidade, você dizer numa cidade, né, em São Paulo, no Rio, em Natal, ou o estado, ou o país também, como é o próximo exemplo, você usa o in. For example, repeat, my friend Maggie is in Australia now. Isso aí, então é o nome do país aqui, você usa o in mais o país. Mas eu não sei onde é que é exatamente, eu vou usar o at. Não, quando você usar países, estados ou cidades, você usa o in. Você já tinha visto uma frase lá no início, né? I am from Brazil and I live in Espírito Santo. I live in Espírito Santo. In mais as partes da casa. Garagem, cozinha, banheiro, as partes da casa você vai dizer in. In plus parts of the house. Repeat. The dog sleeps in the garage. Boa. Então esse in é o na garagem no sentido dentro da garagem. Repeat. We watch TV in the living room. Que é a sala de estar, living room. Ok? Vamos seguir. Agora algumas usos fixos com o on. Por exemplo, na esquerda e na direita. Repeat. On the left. On the right. Aqui o exemplo é bem longo, vamos repetir parte por parte. That's my family. My mother is on the right. And my father is on the left. Isso aí, então se você aponta sua família, lá está minha família, that's my family. Look, my mother is on the right and my father is on the left. Com essas duas palavras, esquerda e direita, se algo está na esquerda, se algo está na direita, você usa o on. Né? Se está numa foto também, aqui, on the right, this is my sister on the right. And this is my uncle, meu tio, my uncle on the left, for example. On mais o nome de rua, de avenida, de rodovia, né? Qualquer tipo de estrada, você vai usar o on, que afinal de contas o carro, né? Se você pensar, ele vai em cima, né? Que é o on, aquela regra geral sobre o carro, a pessoa ela anda sobre a rodovia, sobre a rua. Então, a gente usa o on. Repeat. I live on Paulista Avenue. Sherlock Holmes lives on Baker Street. Essa é a rua mesmo onde Sherlock Holmes mora. Se você gosta de livros ou filmes de detetive, talvez você já saiba, esse é o endereço dele da literatura, né, na ficção. Se você diz só o nome da rua, é on. Agora, se você dá um endereço mais completo, dizendo o número, é outra preposição. Você já sabe qual que é? Vai vir em seguida. Então, lembra que aqui o on, só se é só a rua, ou só a avenida, só a interestadual, ou qualquer tipo de estrada. Em veículos também, geralmente a gente usa on. Veículos em inglês é vehicles. Singular, vehicle. Repeat. There are a lot of people on the bus. Então, no ônibus, on the bus. No trem, que é o próximo exemplo, também on. Repeat. I am on the train now.
Excellent. E aqui uma exceçãozinha que se for carro é in. In the car. In the taxi. In the Uber. Isso, para carro, in, para os outros veículos, on. Né? Se for bicicleta, moto, sempre você vai em cima. Né? Ou skate, tudo é on. Cavalo, on. Tá, mas eu não vou em cima do ônibus, né? Ah, essa é uma exceção. Não me pergunte por que o on é o que a gente usa para outros veículos, mesmo que você não está em cima, né? Você está dentro, mas a gente usa o on. Tem algumas outras exceções que a gente não vai ver aqui agora, por exemplo, o helicóptero também seria in, mas no geral, veículos a gente usa o on. Ok? Sempre quando a gente fala de lugar que eu quero dizer assim, lugar em geral, lugares públicos, hospital, aeroporto, shopping center, parque, como a gente viu antes, por exemplo, com parque, a gente pode usar o in ou então o at. Qual é a diferença, né? O in é dentro mesmo, in the airport, dentro do aeroporto, dentro do terminal. E at the airport pode ser dentro, mas pode ser fora, pode ser naquela região. Então, para lugares em geral, a gente usa o in ou at. Mas aqui tem duas exceções. Então, na praia e na fazenda é on. Repeat. On the beach. On the farm. For example, repeat. Sabrina sells sandwiches on the beach. Beach que tem esse som longo. E. Beach. On the beach. Adam works on a farm. Então são essas duas exceções. Na praia e na fazenda eu uso on. Para outros lugares, né, no hospital, in the hospital, então at the hospital. Geralmente para esses lugares a gente usa in ou at, com essas duas exceções. E agora, alguns usos específicos do at, com o endereço. Então tá aí, se você usa somente a rua, é on. Mas se você fala o número, fala outros detalhes, a gente usa o at. Vamos ler aqui o primeiro exemplo. Address, né? Endereço em inglês é address. E aqui o número vem antes. Geralmente em inglês a gente põe o número antes. Você pode botar depois aqui da rua, que é o que a gente normalmente diz em português, né? Rua Guararapes, número 302. Mas em inglês geralmente é invertido, mas não tem problema. Você pode usar o número no final se preferir. Mas de qualquer forma, você sabe como diz 250 em inglês? Rapidinho aqui. Espero que você tenha memorizado os números na nossa lição sobre os números. Né? O 200 é 200. 100 é 100. 200, 200. 50, 50. Então é o que eu vou falar e você repete comigo. I live at 250 Paulista Avenue. E o endereço completo ali, não completo, mas com o número do Sherlock Holmes, pode conferir lá no livro, é o 221B na Baker Street. 200, então 220, que é 20, 21. Repeat. Sherlock Holmes lives at 221B Baker Street. Depois você pratica aí com o seu endereço, né? Dizer com o at. Aqui expressões fixas também. At home, at school, at work. Em casa, na escola e no trabalho a gente usa o at. E aí vamos novamente ler o exemplo parte a parte, pedaços. Você repete. Repeat. I'm at home. My brother is at school. And my sister is at work. Aí está o compiladão. Então, no trabalho, at work.
Na escola, at school. Em casa, at home. Aqui você até pode omitir essa preposição, cortar com o home somente. É uma exceção aí da língua inglesa, às vezes a gente só diz I am home. Mas você pode usar a preposição assim, I am at home nesse caso. At mais local de trabalho, ou o nome da sua empresa, né? Se você vai dizer trabalho em tal lugar, você vai usar o at. O local de trabalho em inglês é, repeat, workplace. Nome da empresa, company name. I work at Petrobras. Julianne works at a hospital. Beleza, e eu tinha falado, né, que no hospital pode ser in the hospital, então at the hospital. Nesse caso, quando se diz que trabalha em algum lugar, ou que alguém trabalha, é mais comum usar a preposição at, e não in nesse caso. Estas são as preposições de lugar, né, que diz onde está alguma coisa ou alguém. A gente viu somente 3, que é o in ou at, mas os outros que a gente viu acima, várias delas são preposições de lugar. Por exemplo, embaixo, under, né, over, que é por sobre, também são preposições de lugar, mas são fáceis de usar, que nem no português. Essas que são mais chatinhas, o in ou at, que também pode ser preposições de tempo, que é a parte 3. Repeat. Part 3. Prepositions of time. Uma breve intro aqui, lê comigo. As preposições de tempo mais comuns são on, in e at, e normalmente traduzimos para o português como no, nos, now, nas, em, as ou aos. Para falar de hora, por exemplo, às 20 horas, ou para falar no dia, no domingo, essas são as preposições de tempo, né? Em janeiro, por exemplo. Porém, quando devemos usar um ou outro vai depender muito de cada situação. Alright, as situações são: in vai ser usado com um mês. O mês que em inglês é month. Então sempre que tiver um mês, por exemplo, que é o mês de dezembro, em dezembro, Natal é em dezembro. Em inglês, Christmas is in December. Na Rússia é em janeiro, na verdade. Mas na maioria dos países, como no Brasil, é em dezembro. E o meu aniversário é em janeiro, realmente. My birthday is in January. Repeat. My birthday is in January. Se você usa somente o mês, né? Se eu digo meu aniversário é em janeiro, é o in. Agora, se eu digo que meu aniversário é no dia 14 de janeiro, troca a preposição. A gente vai ver, você já sabe qual que é nesse caso, se você diz o dia e o mês, não é o in, infelizmente. A gente vai ver em seguida. Mas o in, então, é usado com estação do ano, que em inglês é season. 4 seasons. Summer, winter, spring, autumn. Outono, autumn. Que também é chamado de, nos Estados Unidos principalmente, fall. Que literalmente é queda, ou cair, que é a queda das folhas, né? O outono. Nos Estados Unidos é bem comum usar fall, mas o nome da estação mesmo é autumn. Ou com T mais forte, se você preferir, autumn. For example, repeat. My vacation is in the summer. I love going to the park in the spring. Em mais ano, né? Que o exemplo é o ano que eu nasci. Eu nasci em 1983. Sempre que você usar o ano, você vai usar a preposição in. Né? Que alguma coisa aconteceu, acontece ou acontecerá em tal ano, é o in. Aqui, antes de a gente ler o exemplo, vou dar uma dica rápida de como ler aquele ano. Você sabe como ler? Anos em inglês é diferente, porque esse número 1983, se você diz isso, por exemplo, 1983 dólares,
né, em outros contextos que não seja a data, que não seja o ano, você vai dizer o número cheio aqui, completo, né? 1000 em inglês é 1000, aí 900, 900, 80 é 83. Ups. Mas quando você diz a data, especificamente o ano, você não diz dessa forma, é uma forma um pouco abreviada. Você divide em dois, assim. Então você vai dizer 19, que em inglês é 1983. 83. Você também vai ter uma lição só sobre dizer a data, tem vários detalhes interessantes e um pouco complicados de dizer a data em inglês, não se preocupe. Aqui eu só estou explicando esse número aqui para a gente ler o exemplo, mas você vai ter uma lição só sobre isso. Então é curioso, né? Em inglês a gente divide. 1983. Repete o exemplo comigo. I was born in 1983. E o próximo exemplo é 2020, ali os Jogos Olímpicos vão ser em Tóquio, em 2020. Também você tem duas opções, na verdade. Dividir no meio e dizer 2020, 2020, 2020 ou então 2020. Lembra que 1000 é 1000, 1000. Então 2000 é 2000. Nesse caso, eu prefiro dizer 2020, 2020. Mas você pode dizer só 2020, ok? Repeat. The Olympic Games will be in Tokyo in 2020. In. Tóquio é a cidade, lembra que a gente viu antes de cidade in, e o ano também in. Em mais parte do dia, que é manhã, tarde e noite. Part of the day. Repeat. Sandra studies English in the evening. Esse de noite é aquela noite que a gente já conversou também. Depois das 6 é evening. Esse período da noite onde as pessoas estão acordadas, ou geralmente estão acordadas. Não tem um tempo específico. Mas quando começa night? O night é o tempo que alguém está dormindo, ou deveria estar dormindo. Vamos dizer meia-noite, depois, ou até 11 horas. Isso é variável, não tem, né, um tempo específico onde você diz cada um. Mas quando você diz o que você fez de noite, é que você não estava dormindo. Então, esse período que você assistiu TV, ou usou o Facebook, mandou um e-mail, leu um livro de noite, você estava acordado fazendo essas coisas, esse período é evening e não night. Depois a gente vai falar mais um pouquinho do evening e night. E o outro exemplo, repeat. Brenda always takes a shower in the morning. Good. On mais o dia. E aqui o dia pode ser o dia da semana, como é o primeiro exemplo com quarta-feira, Wednesday. Esse D não é pronunciado. Repete comigo. Wednesday. Isso, a primeira sílaba é Wednesday. Ou então o segundo exemplo, dia de Páscoa. Mas aqui é o dia mesmo, é o domingo de Páscoa. Às vezes a gente diz, vou viajar na Páscoa. Mas talvez seja na sexta-feira santa, que é onde começa o feriado, no sábado ou no dia mesmo, domingo. Mas o on é usado com dia, se é o dia específico, no domingo mesmo de Páscoa, ou no dia 25 mesmo de Natal, por exemplo, de dezembro, aí é o on. Mas se você está se referindo ao feriado como um todo, a preposição é diferente, a gente vai ver depois. Então tá, on mais o dia, on plus day. Repeat. I have English classes on Wednesday. And you? When do you have English classes?
Paul visits his grandparents on Easter. Isso, esse é o dia mesmo de Páscoa. Quando você usar com data, e aqui é complementando o que eu falei antes, se eu digo só o mesmo aniversário é in January. Mas se eu digo o dia, como está aqui a regrinha, a gente usa o on com o dia, então a data também. Se a data ela é completa, tem o dia, você vai usar o on. Vamos falar aqui de duas formas. Tem outro detalhe também sobre datas, como eu disse, você vai ter uma lição só sobre datas que precisa, tem alguns detalhes interessantes para como dizer corretamente uma data. Os números, para começar, a gente em data não usa os números cardinais, que é o 1, 2, 3. Em inglês, 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os números cardinais. A gente usa em inglês os números ordinais, que são, em português, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Em português a gente só usa o primeiro de abril. Mas daí já no dia 2 a gente não diz segundo de abril, a gente já troca. 2, né, o 2 de abril. Mas em inglês, todos os dias da data são os números ordinais. Que felizmente a maioria deles é bem parecido com o cardinal. Por exemplo, aqui é o 14º, meu aniversário é no 14º dia. A gente só tem o TH aqui no final. Então o número 14 é 14. 14º, 14th. 14th. Isso. E outra coisa que eu quero que você observe é que a gente não escreve esse the aqui no exemplo, tá só o número. Mas eu vou dizer, quando você fala ou quando você lê aqui essa palavrinha a mais, que é o the. Então, vê como é que vai ficar aqui. Não repete ainda, vou repetir 2 vezes, você repete somente na segunda vez. My birthday is on the 14th. Agora sim. My birthday is on the 14th. Ou mais completo, no dia 14 de janeiro, aqui também tem uma palavra extra que a gente não escreve, mas diz. Que é o of. Lembra a pronúncia? Não é com som de F, sim com som de V. Of. No 14 de janeiro. The 14th of January. Mais uma vez, eu vou repetir 2 vezes. A primeira vez você só presta atenção. My birthday is on the 14th of January. Repeat. My birthday is on the 14th of January. Great. Depois você pratica com a sua data, né, real de aniversário. Lembra de você usar o of e o the aqui antes do número. O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Esse número aqui, o ano de 1500, também sem muita explicação. Depois você, como eu já disse, vai ter um vídeo só sobre isso. É o 15 ali, 1500. Seguindo a lógica, que esse é o número 100, é 100, 200, 300, 1500. Então tá. Lembrando de usar o the, e aqui o 22 vai ser o 22º, que é 22nd. 22nd. Segundo em inglês é second. 22nd of April 1500. Vamos 2 vezes. Primeiro, só preste atenção na minha pronúncia. Brazil was discovered on the 22nd of April 1500. Repeat. Brazil was discovered on the 22nd of April 1500. Já foi? Mas esse não é o foco da aula hoje, não se preocupe com isso. Aqui é o on, esse é o foco. Quando você vai usar a data, né, no dia on. Agora, algumas formas fixas com at. Quando você vai dizer a hora, né,
alguma coisa começa a tal hora, ou alguma coisa é tal hora, esse é o at sempre. Como no exemplo, repeat. The football match starts at 8 p.m. I generally have lunch at noon. Isso. Você, por exemplo, o Jornal Nacional começa às 8. O Jornal Nacional starts at 8. At plus meal. Refeição, que é o breakfast, né, café da manhã, lunch, almoço, dinner, jantar. A gente usa sempre o at, além das outras refeições menores, né, entre uma e outra. Repeat. Monica is at lunch now. I have coffee and cereal at breakfast. At plus holiday. Holiday que é feriado, e aqui sim, quando a gente fala do feriado como um todo, não exatamente um dia específico, né, você usa então o at e não o on. Se você usa o on é no dia aquele específico, mas o at é naquela época, né, época de Natal, época de Páscoa e aí por diante. Repeat. Paul visits his grandparents at Easter. I always travel at Christmas. E finalmente o at mais o night. Na parte do dia a gente usa o in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Essa é a pequena exceção, quando for noite mesmo, é at. For example, repeat. You sleep at night. Você dorme de noite. Hein? I work at night. Eu comentei na última aula, eu trabalho de noite. Aí sim, agora são 4h29 da manhã. It's 4:29 a.m. E que eu tô gravando o vídeo aqui. Sim, aí é night, porque tá todo mundo dormindo aqui. Né? É uma parte da noite de descanso. Algumas pessoas trabalham de noite, né? At night. Esse é o período, então, que você não vai chamar de evening, e sim night. E aí a preposição é at, ok? Algumas exceções da regra, quando você não vai usar preposição nenhuma. Então, esquece o in, on, at nesse caso aqui. Não utilize preposição nenhuma se usar, repeat, next, que é o próximo ou seguinte. Por exemplo, próximo mês, next month. Se é para mês, lembra, tem que usar o in, mas se for o próximo, você não usa in the next month. Não, vai diretão, next month. Vale também para o oposto, que é o passado, o último, que em inglês é last. Então, se for dizer last weekend, final de semana passado, last weekend. Para weekend, que é um dia, teria que ser on. Mas se você usar o last, então vai direto, last weekend, e não on last weekend, não utilize, ok? Também para this, que é este, por exemplo, essa sexta-feira, eu vou ter uma reunião esta sexta. I have a meeting this Friday. Aí não é on this Friday. Somente I have a meeting this Friday. E também para every, que é todo ou toda sexta. Mesmo exemplo, eu tenho uma reunião toda sexta. Sexta teria que ser on Friday. Mas nesse caso, I have a meeting every Friday. Não diga on every Friday, ok? Com essas 4 palavrinhas sem preposição. Vamos ver os exemplos. Tim will travel next month. Sem preposição nenhuma, só aqui o next month. Tim traveled last month. Ok? E o exemplo ali que eu já falei antes. I have a meeting this Friday. Eu tenho uma reunião essa sexta agora, né?
Então sempre a posição. E, finalmente, I have a meeting every Friday. Toda sexta-feira. Então, assim que você disser todo mês, todo no sentido de cada, né? Porque em inglês, todo, se você vai dizer assim, todo dia, as 24 horas do dia, você vai dizer all. Mas agora, se é todo dia, no sentido, né? Hoje, amanhã, próximo dia, aí é o every. Alright? Isso aí. Essa é o fim da lição. Lembrando que essas regrinhas, algumas delas podem variar e você não deve se preocupar tanto, né, que vai te bloquear. Claro, vamos praticar, faça os exercícios para você memorizar essas dicas que eu dei hoje, mas não deixe isso bloquear também. Você tem que se expressar e se cometer um deslize de proposição, não é o fim do mundo, tá? E a mensagem final é essa que está aqui. Never give up. Que eu não vou traduzir, não vou dizer, não sei se você sabe, se você não sabe, vai pesquisar, mas essa é a minha mensagem final para você. Never give up, ok? See you next time. Bye bye.